Era uma tarde fria de março. Crianças saíam da escola. Pescadores arrumavam seus barcos. O mar estava calmo, perfeito, quase hipnótico. Ninguém sabia que, a centenas de quilômetros dali, no fundo do oceano, uma força equivalente a milhares de bombas atômicas acabava de ser liberada. E que em menos de 30 minutos, tudo aquilo que parecia tão normal simplesmente deixaria de existir. O que aconteceu naquele dia não foi apenas um desastre natural. Foi o resultado de alertas ignorados, de erros de cálculo e de uma confiança cega em muros de concreto que nunca tiveram chance. Esta é a história do tsunami que o mundo nunca deveria ter esquecido. E para entender a dimensão do que aconteceu, é preciso primeiro entender o lugar. A costa nordeste do Japão é uma das regiões mais bonitas e ao mesmo tempo mais vulneráveis do planeta. Cidades pequenas espalhadas entre morros e baías, com ruas estreitas que descem até o mar, mercados de peixe que funcionam desde o amanhecer, famílias que vivem há gerações no mesmo bairro, na mesma casa, com vista para o mesmo oceano. Era uma região onde o tempo parecia andar mais devagar, onde os avós ainda ensinavam os netos a pescar do jeito antigo, onde os professores conheciam os pais dos alunos pelo nome, onde todo mundo sabia quem morava em qual rua. Naquela tarde específica, o movimento nas cidades costeiras era o de sempre. Nos mercados, os vendedores organizavam as últimas ofertas do dia. Nas escolas, os professores preparavam as crianças para ir para casa. Nos hospitais, enfermeiras e médicos seguiam suas rotinas sem nenhuma pressa especial. Nos portos, trabalhadores descarregavam o que havia sido pescado pela manhã, e a fumaça das chaminés subia tranquila pelo céu parcialmente nublado. O vento era frio, mas suave. O mar estava quieto, completamente quieto. Não havia nada, absolutamente nada naquele cenário que sugerisse o que estava prestes a acontecer. E talvez seja esse o detalhe mais perturbador de tudo. Não foi uma tempestade que avisou. Não foi o céu que escureceu de repente. Não foi o vento que aumentou. A destruição chegou de um dia que parecia completamente normal. De uma tarde que não tinha nada de diferente. De um mar que estava tão calmo que algumas pessoas pararam para admirá-lo antes de ir embora. Essa região do Japão havia sobrevivido a outros tsunamis ao longo dos séculos. As histórias eram passadas de geração em geração. Havia até monumentos de pedra espalhados pelas colinas, colocados há centenas de anos por antepassados que queriam avisar os descendentes. As inscrições diziam algo simples e direto. Não construa casas abaixo deste ponto. O oceano já esteve aqui antes. Ele voltará. Mas, ao longo das décadas, a pressão por espaço, a confiança na tecnologia moderna e a distância emocional de tragédias que ninguém havia vivido pessoalmente foram empurrando as pessoas cada vez mais para perto da costa. Novos bairros cresceram em zonas que os antepassados haviam marcado como perigosas. Hospitais foram construídos em áreas baixas. Escolas foram erguidas a metros do nível do mar. E tudo isso aconteceu com a bênção das autoridades, porque havia uma proteção. Havia os muros. Estruturas gigantescas de concreto que custaram fortunas e levaram décadas para serem construídas. Alguns deles entraram para o livro dos recordes como as maiores barreiras de contenção do mundo. E a população olhava para aqueles muros e sentia que estava segura. Que a ciência havia vencido a natureza, que o progresso havia transformado uma zona de risco em um lugar protegido. Era essa a realidade daquela tarde de março. Uma região linda, viva, cheia de pessoas comuns fazendo coisas comuns, protegida por muros que pareciam invencíveis, em um dia que parecia absolutamente seguro. Em poucos minutos, nada disso seria verdade. Mas para entender por que aquela tarde se transformou no que se transformou, é preciso ir muito além do que qualquer pessoa naquela costa podia ver
ou sentir. É preciso ir fundo, literalmente. A centenas de quilômetros da costa, no fundo do Oceano Pacífico, existia uma batalha que nenhum ser humano conseguia perceber. Uma batalha silenciosa, lenta, invisível, que durava não anos, não décadas, mas séculos. O fundo do oceano não é uma superfície estável. É um conjunto de placas enormes, pedaços da crosta terrestre que se movem constantemente, empurram umas às outras, se encaixam e se separam em um processo que nunca para. Naquela região específica do Pacífico, duas dessas placas estavam em conflito direto. Uma delas avançava constantemente em direção à outra, como uma faca tentando se enfiar sob uma tampa de metal. A outra resistia, e essa resistência gerava pressão, uma pressão que se acumulava milímetro a milímetro, ano após ano, sem nunca encontrar alívio. Os cientistas sabiam que essa tensão existia. Era monitorada, era estudada, era debatida em conferências acadêmicas ao redor do mundo. O que ninguém sabia com exatidão era quando ela cederia. E é justamente essa a crueldade dos grandes terremotos. Eles não avisam. Eles simplesmente acontecem. Naquela tarde, depois de décadas acumulando energia, a resistência chegou ao limite. A placa que estava sendo empurrada cedeu de repente. Uma seção do fundo marino com quase 500 quilômetros de comprimento se deslocou de uma vez. Não gradualmente, não aos poucos. De uma vez. Em questão de segundos, essa extensão enorme do fundo do oceano se elevou entre 5 e 10 metros. Pense nisso por um instante. Uma faixa de terra submersa do tamanho de um país pequeno, se erguendo vários metros em segundos. A água que estava sobre ela não tinha para onde ir, a não ser para os lados e para cima. Foi catapultada com uma energia que os cientistas depois calcularam como equivalente a milhares de bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo. E naquele exato instante, o destino de mais de 2 milhões de pessoas já havia sido decidido, mesmo que nenhuma delas ainda soubesse. A energia liberada naquele momento foi tão absurda que alterou o próprio planeta. O eixo de rotação da Terra se deslocou. A duração do dia encurtou frações de segundo. A costa do Japão se moveu quase 2,5 metros em direção ao leste. Algumas ilhas mudaram de posição. A geografia do fundo do oceano foi reescrita em instantes. Mas na superfície quase nada. Uma leve oscilação. Uma ondulação quase imperceptível que começou a se expandir em todas as direções a mais de 800 quilômetros por hora. A velocidade de um avião comercial. Invisível para qualquer navio que estivesse sobre ela. Silenciosa, letal e apontada diretamente para a costa, onde naquele mesmo instante os pescadores continuavam seu trabalho, as crianças brincavam nos pátios das escolas e o mar seguia calmo, perfeitamente calmo, como se nada no mundo pudesse perturbá-lo. E então, às 14h46 daquela tarde, o chão tremeu. Quem estava naquela costa naquele momento descreve a sensação de formas parecidas. Primeiro, um ruído surdo vindo de algum lugar abaixo dos pés, como se a terra estivesse rosnando. Depois uma sacudida que não era como os terremotos comuns que os japoneses conhecem tão bem. Era diferente, era mais profunda, mais violenta, mais longa, muito mais longa. Os terremotos típicos duram segundos. Esse durou quase 6 minutos completos. 6 minutos com o chão se movendo, com os edifícios balançando de um lado para o outro, com prateleiras desabando, janelas estourando, paredes rachando e pessoas tentando desesperadamente se segurar em algo que também estava se movendo. Quem tentou ficar em pé caiu. Quem tentou correr não conseguia manter o equilíbrio. Crianças que estavam nos pátios das escolas foram derrubadas no chão. Motoristas perderam o controle de seus veículos. Trabalhadores em fábricas e armazéns viram máquinas e estruturas caírem ao seu redor.
A escala desse terremoto foi de magnitude 9,1. Esse número pode parecer abstrato, então é importante entender o que ele significa na prática. A escala que mede terremotos é logarítmica. Isso quer dizer que um terremoto de magnitude 9 não é um pouco maior do que um de magnitude 8. É 30 vezes mais poderoso. E um de magnitude 9 libera mais energia do que todos os terremotos que acontecem no mundo inteiro durante um ano somados. Foi o terremoto mais forte já registrado na história do Japão. O quarto mais poderoso em toda a história da humanidade desde que existem registros. Cidades a centenas de quilômetros do epicentro sentiram o tremor. Sensores em outros continentes o registraram. Os sistemas automáticos dos trens-bala japoneses, projetados para detectar movimentos sísmicos e parar imediatamente, entraram em ação em segundos. As usinas nucleares ao longo da costa ativaram seus protocolos de emergência automaticamente. Em Tóquio, a centenas de quilômetros de distância, edifícios altos balançaram como bambus no vento. Mas nas cidades costeiras do Nordeste, a situação era ainda mais caótica. Estruturas mais antigas, construídas com padrões menos rigorosos, sofreram danos severos. Paredes inteiras desabaram. Postes de energia caíram nas ruas, tubulações de gás romperam, incêndios começaram a surgir em vários pontos, e no meio de toda essa destruição, com o chão ainda tremendo sob seus pés, com os alto-falantes das cidades começando a soar com alertas de tsunami, as pessoas tentavam entender o que havia acontecido e o que deveriam fazer. Alguns se lembraram dos simulacros, das rotas de evacuação, dos treinamentos nas escolas. Começaram a se mover para as zonas mais altas. Outros ficaram paralisados, sem conseguir processar a dimensão do que estava acontecendo. E outros ainda olharam para os muros de concreto gigantescos que protegiam suas cidades e decidiram que ficariam. Que estariam seguros, que os muros segurariam o que viesse. Essa decisão, tomada em segundos de confusão e medo, custaria um preço que ninguém ainda conseguia imaginar. O terremoto havia parado, mas o perigo estava apenas começando. E a primeira pista do que estava por vir chegou de uma forma que ninguém esperava. O mar começou a recuar. Não foi um processo gradual, não foi uma maré baixando como de costume, lentamente, ao longo de horas. Foi um recuo rápido, visível, perturbador. A água simplesmente começou a se retirar. Em minutos, trechos inteiros de praia que normalmente estavam cobertos pelo oceano apareceram à luz do dia. O fundo de portos ficou exposto. Pedras e rochas que viviam permanentemente submersas surgiram de repente. Barcos que estavam flutuando encalharam na areia. Peixes ficaram presos em poças rasas. Em alguns pontos, o mar recuou centenas de metros. O que havia sido oceano minutos antes era agora terra firme, coberta de algas, conchas e restos do fundo marinho. E as pessoas viram isso. Pararam o que estavam fazendo e viram. Alguns saíram de seus carros para olhar melhor. Grupos se formaram nas beiradas das praias, apontando, comentando, alguns rindo da estranheza da cena. Jovens tiraram seus celulares para filmar. Crianças correram em direção à água que havia desaparecido, curiosas com o fenômeno. Idosos que viviam naquela costa há décadas observavam sem conseguir explicar. Havia algo hipnótico naquilo. Uma cena que ninguém havia visto antes, que parecia impossível, que convidava à aproximação. E foi essa curiosidade, essa atração pelo inusitado, que colocou muitas pessoas exatamente onde não deveriam estar. Porque o que estava acontecendo tinha um nome. É chamado de recuo do mar e é um dos sinais mais antigos e mais conhecidos de que um tsunami está prestes a chegar. O oceano não está recuando por capricho. Ele está sendo puxado.
A energia da onda gigantesca que se aproxima literalmente suga a água da costa para alimentar sua própria força. É como se o oceano estivesse tomando fôlego antes de dar um soco. Esse sinal está documentado em todos os manuais de emergência de tsunamis. Está descrito em relatos históricos de séculos atrás. Está ensinado nos simulacros escolares japoneses desde que os programas foram criados. Qualquer pessoa que houvesse passado por um treinamento de evacuação havia aprendido que se o mar recuar de repente depois de um terremoto, não fique olhando. Corra. Corra para o lugar mais alto que puder encontrar. Não olhe para trás. Mas entre o que se aprende em um simulacro tranquilo numa tarde de escola e o que se faz no meio do caos de um terremoto real, com o chão ainda rachado, com a adrenalina no limite e com um espetáculo absolutamente insólito se desenrolando diante dos olhos, existe uma distância enorme. E foi nessa distância que muitas pessoas ficaram presas. Os alto-falantes soavam. Os alertas eram transmitidos. As mensagens de evacuação eram claras. Mas o mar seco era mais imediato, mais visual, mais real do que qualquer voz saindo de um alto-falante. E assim, em vários pontos da costa, enquanto o relógio corria e a onda se aproximava a centenas de quilômetros por hora, pessoas ficaram paradas, olhando para o fundo do oceano exposto, sem entender que estavam olhando diretamente para o aviso mais claro que a natureza poderia dar. O mar voltou, mas não voltou como havia partido. Não voltou suave, não voltou gradualmente, não voltou como uma maré normal que sobe devagar enquanto as horas passam. Voltou como uma força que não tinha nenhuma intenção de parar. A primeira coisa que muitas pessoas viram não foi uma parede de água, foi uma escuridão. Uma frente de lama negra, espessa, carregada de tudo o que o oceano havia varrido pelo caminho. Madeira, metal, veículos, entulho, todo o material acumulado nas primeiras centenas de metros de avanço, formando uma massa densa e sólida que se movia com uma velocidade que não parecia real. O som chegou antes da água em alguns pontos. Um rugido baixo, profundo, que crescia a cada segundo. O rangido de estruturas sendo dobradas, o estrondo de paredes sendo derrubadas, o chiado do metal sendo retorcido. E então a água chegou. Em cidades como Natori e Kesennuma, avançou pelos campos e ruas como um rio transbordando, mas em velocidade absurda. Em outras localidades, onde a geometria da costa concentrou a energia da onda, ela chegou como algo que não tem comparação fácil. Em certos vales costeiros, a onda atingiu mais de 40 metros de altura ao ser comprimida entre as encostas. 40 metros. A altura de um edifício de 13 andares. Os muros de contenção que haviam custado bilhões de dólares e décadas de construção foram superados em questão de segundos. O maior muro submarino do mundo, que havia entrado para o livro dos recordes, foi ultrapassado em menos de 1 minuto como se não existisse. A água avançou entre 5 e 10 quilômetros para dentro do continente em vários pontos. Cidades inteiras foram varridas. Não parcialmente, inteiras. Lugares que existiam há séculos, com suas ruas, seus templos, suas histórias e suas famílias, simplesmente deixaram de existir em minutos. Aeroportos ficaram submersos, com aviões flutuando entre destroços. Rodovias foram engolidas por correntes de lama e veículos amassados. Bairros residenciais foram reduzidos a uma planície coberta de escombros, onde poucos minutos antes havia vida. Um helicóptero de televisão transmitiu ao vivo o avanço da água por mais de 1 hora. As imagens foram ao ar em tempo real e o mundo inteiro parou para assistir paralisado, enquanto cidades desapareciam diante dos olhos de quem estava assistindo em casa. Quem tentou escapar de carro encontrou ruas tomadas por outros carros, tentando fazer o mesmo. Engarrafamentos formaram-se nas rotas de evacuação, e a água chegou antes que muitos conseguissem sair.
Quem estava a pé correu para edifícios, subiu em telhados, escalou postes e torres de água, qualquer estrutura que tivesse altura suficiente para ficar acima da maré negra. Alguns conseguiram, outros não. E em Minami-Sanriku, uma cidade de quase 17 mil habitantes, mais de 60% dos edifícios foi destruído. Uma funcionária da Defesa Civil local ficou em seu posto até o último momento, transmitindo alertas pelo sistema de alto-falantes da cidade, pedindo às pessoas que evacuassem para as partes altas, que não ficassem nas zonas baixas, que corressem. A água a alcançou enquanto ela ainda falava. Tinha 24 anos. Hoje seu nome é lembrado como símbolo de dedicação ao dever, mas também como símbolo de um sistema que deixou seus próprios agentes sem saída. E aqui está o ponto que muda a forma como se enxerga tudo o que aconteceu. Porque até agora, o que foi descrito pode parecer inevitável. Um terremoto gigantesco, uma onda gigantesca, uma destruição gigantesca, força da natureza, nada a fazer. Mas não é bem assim. Na maioria das zonas atingidas, houve entre 15 e 30 minutos entre o momento do terremoto e o impacto da primeira onda. 15 a 30 minutos. Em evacuações bem executadas, esse tempo é suficiente para salvar a maioria das pessoas. O sistema de alerta existia e funcionou. Os alto-falantes soaram, as mensagens foram transmitidas. As rotas de evacuação estavam sinalizadas nas ruas há anos. Então, por que morreram mais de 19 mil pessoas? A resposta está em uma sequência de falhas humanas que se somaram umas às outras, até o resultado ser o que foi. A primeira falha foi na estimativa inicial. Quando os sistemas automáticos processaram os dados do terremoto e calcularam o tamanho esperado do tsunami, chegaram ao número entre 3 e 6 metros. Essa estimativa foi transmitida oficialmente para a população, 3 a 6 metros. Um número assustador, sem dúvida, mas manejável dentro dos parâmetros que as pessoas conheciam. Os muros de contenção haviam sido construídos para resistir a ondas de até 8 metros. Muita gente ouviu a estimativa oficial e concluiu que os muros segurariam, que estaria segura ficando onde estava, que não precisava correr. O problema é que a estimativa estava completamente errada. A onda não media 6 metros. Media o dobro em muitos pontos, e em outros chegou a ser 6 ou 7 vezes maior do que o previsto. Mas quando os cientistas revisaram os dados reais e atualizaram o alerta com números corretos, já era tarde. A onda havia chegado. A segunda falha foi na comunicação. Não havia um sistema eficiente de transmitir informações atualizadas em tempo real para a população. Uma vez que o alerta inicial foi emitido, as pessoas não receberam correções ou atualizações à medida que os dados melhoravam. Ficaram com o número errado na cabeça enquanto tomavam as decisões mais importantes de suas vidas. A terceira falha foi estrutural e levou décadas para se formar. A construção dos muros de contenção, que deveria ser uma camada de proteção dentro de um sistema mais amplo de segurança, acabou sendo tratada como a solução definitiva. Com os muros, as autoridades permitiram que a população avançasse para as zonas de risco. Com os muros, a sensação de urgência nos treinamentos e simulacros diminuiu. Com os muros, a memória coletiva do verdadeiro perigo foi se apagando. E quando os muros falharam, porque eram bons, mas não eram bons o suficiente para aquele evento específico, não havia mais nada atrás deles. Nenhuma segunda linha de defesa, nenhuma zona de amortecimento. Apenas cidades cheias de pessoas que haviam acreditado que estavam protegidas. Mas no meio de tudo isso, houve pessoas que fizeram diferente. Houve aqueles que não esperaram o alerta oficial, não calcularam a altura dos muros, não ficaram parados olhando para o mar seco, agiram. E suas histórias merecem ser contadas.
Numa escola primária em Camaishi, um pesquisador havia passado anos anteriores ao desastre ensinando às crianças um conceito simples, mas radical. Não confie nos adultos para te dizer o que fazer. Não espere a sirene. Não espere seu professor. Se sentir o terremoto, corra imediatamente para o ponto mais alto que puder encontrar. E corra de verdade. Não ande. Esse ensinamento contrariava os protocolos oficiais, que estabeleciam que as crianças deveriam esperar as ordens dos professores. Mas aquele pesquisador acreditava que, em situações de caos real, esperar por uma autoridade poderia custar vidas. Naquele dia, as crianças daquela escola fizeram exatamente o que haviam aprendido. Sentiram o terremoto, olharam umas para as outras e saíram correndo, sem esperar professor, sem esperar sirene, sem esperar ordem. Correram morro acima. E quando chegaram ao ponto alto, olharam para trás e viram a água engolir a escola que haviam deixado para trás minutos antes. Quase nenhuma criança daquela escola morreu. Em outros lugares, pescadores e moradores mais velhos que haviam crescido ouvindo as histórias dos tsunamis antigos, que haviam visto aqueles monólitos nas colinas e que haviam guardado o ensinamento dos antepassados em algum lugar da memória, agiram por instinto. Sentiram o terremoto e imediatamente começaram a subir. Sem calcular, sem esperar confirmação, apenas subiram e sobreviveram. Houve também histórias de pessoas que voltaram para ajudar outras, que arriscaram a própria vida para tirar vizinhos presos, para carregar idosos que não conseguiam correr, para guiar crianças que haviam ficado sozinhas. Em situações de desastre, o pior e o melhor do ser humano aparecem ao mesmo tempo. E naquele dia, em meio a toda a destruição, havia também coragem em doses que são difíceis de descrever. O que une todas essas histórias de sobrevivência é um elemento comum: o conhecimento. Quem sabia o que era o recuo do mar, quem havia internalizado de verdade o que um tsunami pode fazer, quem havia guardado o ensinamento dos mais velhos ou de um pesquisador insistente, quem não havia se deixado adormecer pela falsa segurança dos muros, essas pessoas reagiram certo. E essa diferença entre saber de verdade e apenas ter ouvido falar foi literalmente a diferença entre a vida e a morte. O tsunami de 2011 deixou para trás mais de 19 mil mortos e desaparecidos. Mais de 120 mil edifícios completamente destruídos. Quase 500 mil de pessoas deslocadas de suas casas. Danos que ultrapassaram 235 bilhões de dólares, tornando-o o desastre mais caro da história humana. E ainda havia Fukushima, a usina nuclear que havia sido projetada para resistir a tsunamis de determinadas alturas, foi atingida por uma onda que superava tudo o que havia sido considerado nos cálculos. Os geradores de emergência, que deveriam manter os sistemas de refrigeração funcionando em caso de falha elétrica, foram instalados em zonas baixas e foram destruídos pela água. Sem refrigeração, os reatores começaram a superaquecer. O que se seguiu foi uma crise nuclear que paralisou o mundo, contaminou regiões que não serão habitáveis por décadas e levantou questões sobre energia nuclear que ainda não foram completamente respondidas. Mas o Japão, como faz desde sempre, começou a reconstruir. E reconstruiu de um jeito diferente. Os sistemas de alerta foram completamente reformulados. As estimativas automáticas passaram a ser calculadas de forma mais conservadora, prevendo sempre o pior cenário possível em vez do mais provável. Novos protocolos foram criados para que atualizações cheguem à população em tempo real à medida que os dados melhoram. Os muros foram reconstruídos mais altos, em alguns casos chegando a 15 metros, mas desta vez acompanhados de uma mudança de mentalidade. Os muros são a última linha de defesa, não a única. Treinamentos de evacuação foram intensificados.
O conceito ensinado naquela escola de Kamaishi, o de agir imediatamente sem esperar ordem de ninguém, foi incorporado em programas escolares de toda a região. Comunidades inteiras foram relocadas para terrenos mais altos. Bairros que existiam ao nível do mar foram transformados em parques e zonas verdes, com a compreensão de que aquele espaço pertence ao oceano quando ele decide avançar. Os monólitos nas colinas, aqueles avisos de séculos atrás, que diziam para não construir abaixo deste ponto, foram restaurados e novos foram instalados. Dessa vez, com a esperança de que as pessoas que os lerem entendam que aquele aviso não é história antiga. É uma promessa do futuro, porque o risco não desapareceu. As placas tectônicas continuam se movendo. A tensão continua se acumulando em outros pontos ao longo daquela costa e de muitas outras costas ao redor do mundo. Não é uma questão de se outro evento desse tipo vai acontecer. É uma questão de quando. E a diferença entre uma tragédia e uma catástrofe vai depender do que as pessoas que estiverem lá naquele momento souberem, do quanto terão internalizado de verdade, não apenas ouvido falar, e de quão rápido serão capazes de agir quando o chão começar a tremer. O que aconteceu em março de 2011 não foi apenas um evento natural. Foi uma lição escrita com o preço mais alto que existe. Uma lição sobre o que acontece quando a memória coletiva se apaga, quando a confiança na tecnologia substitui a preparação real, quando as pessoas acreditam que estão protegidas porque há uma estrutura de concreto entre elas e o perigo, quando as informações chegam erradas, chegam tarde ou chegam sem urgência suficiente para que as pessoas tomem as decisões certas. Mas foi também uma lição sobre resistência, sobre como comunidades que perderam tudo conseguem, com o tempo, construir de novo. Sobre como o sofrimento, quando não é desperdiçado, pode se transformar em conhecimento que salva vidas no futuro. Sobre como uma escola que ensinou crianças a correr sem esperar ordem conseguiu, naquele dia, provar que o comportamento certo pode ser aprendido antes que o perigo chegue. Os 19.000 que não sobreviveram não podem ser trazidos de volta. Esse peso é permanente e nada apaga. Mas o que pode existir, e o que existe hoje naquela região do Japão, de uma forma mais concreta do que antes, é a decisão coletiva de nunca mais deixar que o esquecimento seja o ambiente em que a tragédia cresce. A natureza vai continuar sendo o que é. O oceano vai continuar sendo imenso e imprevisível. Os terremotos vão continuar acontecendo. O que muda é o que as pessoas fazem com o tempo que têm antes que tudo isso chegue até elas. E se este vídeo deixou alguma coisa, que seja isso. O conhecimento que você acabou de receber não é apenas história. É um aviso. Para você, para quem está ao seu lado e para todos que virão depois. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que faz este trabalho valer a pena. Não todo mundo tem a paciência e a curiosidade de sentar e entender um evento dessa profundidade até o fim. E se você gostou do que viu, faz uma coisa simples agora. Deixa o like. Não porque você precisa, mas porque esse gesto diz que esse tipo de conteúdo importa, que histórias assim merecem ser vistas por mais gente. E se você ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Porque tem muito mais vindo por aí, com a mesma profundidade, a mesma pesquisa e o mesmo cuidado com a história real. Comenta aqui embaixo o que você achou. O que te impactou mais, o que você não sabia antes deste vídeo. Esse espaço é seu e cada comentário aqui faz uma diferença real. E se você conhece alguém que curte história, que se interessa por eventos que moldaram o mundo, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Uma mensagem, um compartilhamento, um clique.
porque as histórias que importam merecem chegar em quem vai valorizá-las. E o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, garanto que você não vai conseguir parar no meio. Vai até o fim, como você fez aqui.